Olá pessoal, então agora vamos para o nosso módulo 2, contrato de trabalho ou contrato de experiência e trabalho. Bom, na CLT, no artigo 443, diz que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Já no artigo 445 diz, presta bem atenção nisso, tá pessoal? O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias, tá bom? Presta bem atenção nisso aqui, que a gente vai falar sobre isso. E no artigo 451 da CLT, o contrato de trabalho por tempo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo, né? Então, ou seja, o contrato de experiência poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período da primeira, sem que ultrapasse a quantidade de dias máximos, ou seja, 90 dias, como diz aqui, tá? No 445 da CLT. Presta bem atenção nesse detalhe, tá bom? Vamos ver aqui, um trabalhador ele pode ser contratado por 30, 45, 60 ou no máximo 90 dias de experiência. Aí fica a critério do empregador, tudo bem? Olha só, no caso de um trabalhador que foi contratado por 30 dias, o mesmo pode ser prorrogado uma única vez e por igual período de mais 30 dias, totalizando 60 dias. Nessa outra situação, se você contrata ele por 45 dias de experiência, você pode prorrogar por mais 45 dias esse contrato. Olha aqui, porque vai dar 90 dias, que é o prazo máximo permitido pela CLT. Tudo bem? Estamos entendendo até aqui, né? Então vamos lá. Bom, já no caso do trabalhador que foi contratado por 60 dias de experiência, já não se pode prorrogar o contrato dele. Por quê? Como foi visto, só pode ser prorrogado pelo mesmo período, então 60 dias. Se você fosse prorrogar, daria 120 dias, que a CLT não permite, tá? E numa outra situação, eu contratei por 60 dias, acabou os 60 dias, mas você queria ficar com aquela pessoa e diz, eu vou prorrogar o contrato de experiência dele por mais 30 dias, porque só assim dá os 90 permitido pela CLT. Também não é permitido, tá pessoal? Vocês prestaram bem atenção lá, né? Só pode ser prorrogado por um período igual ao anterior. Então, se você contratou por 60 dias, você não pode contratar por mais 30, né? Porque não é igual ao período anterior. Ou seja, então você ou contrata até no prazo máximo de 45 dias, e no caso desse que você assinou por 60 dias, ou você efetiva ou você demite, tá? Então, se o contrato de experiência for prorrogado mais de uma vez, nesse caso aqui, se ele foi prorrogado mais de uma vez e você não rescindiu esse contrato, ou ultrapassar o prazo máximo de 90 dias, esse passa a ser um contrato por tempo indeterminado, passando o trabalhador a ter todos os direitos numa rescisão contratual. Então, ou seja, se você contratou por 60 dias, vamos botar 30, você prorrogou por mais 30, fez os 60. E nesses 60 dias, quando se completou esse ciclo de 60 dias, você não demitiu, no dia seguinte já está valendo um contrato normal, tá? Não precisa você fazer um outro contrato. Presta bem atenção aí, tá bom pessoal? Então olha aqui, atenção,
quero que vocês sempre prestem muita atenção quando surgir essa palavrinha, tá? Presta bem atenção. Aqui, ó. Depois do término dos dias de experiência, o contrato passa a ser definitivo automaticamente. Não precisa fazer um novo contrato. Terminou o contrato dele, eu tenho agora. Como é que eu faço para contratar efetivo? Não precisa. A partir dali, se você não demitiu, ele já passa automaticamente a ser um efetivo da sua empresa, ou da sua casa, ou de onde você estiver contratando. Tudo bem? E esse contrato de trabalho também tem que ser anotado na CLT, pessoal. Presta atenção. Lá no campo contrato de trabalho, que nós já vimos isso, né, na nossa aula anterior, no nosso primeiro módulo, e no campo anotações gerais. A observação do contrato de experiência conforme o exemplo abaixo. Isso é só um exemplo, tá bom? Lá na área de anotações gerais, ó, da nossa CLT. Você pode colocar: foi firmado contrato de experiência em... Aí você coloca o dia, o mês e ano que a pessoa foi contratada. E de X dias, 30 dias, podendo mesmo ser prorrogado. Eu, pessoal, particularmente, tem gente que já contrata pelos 90 dias. Eu não aconselho. Por quê? Porque você ainda não sabe como é o sistema daquele candidato à vaga de emprego ali. Digamos que você não gostou do jeito dele trabalhar. Depois de 30 dias trabalhados, o que é que acontece? Como é que você vai botar para fora? E aí? Então, se você for colocar ele para fora, você vai ter que indenizar ele pelo tempo restante. Se ele só trabalhou 30 dias, você vai ter que indenizar os outros 60 dias, porque você fez um contrato único de 90 dias. Então, ele vai sair, mas você vai ter que pagar essa diferença. A mesma coisa acontece se o empregado for contratado por 90 dias de experiência e ele quiser sair antes. Ele tem também que arcar com os dias do contrato, ou trabalhando ou pagando. Ele tem que, aqui é um contrato de experiência, tem que ser feito conforme a CLT. Então estuda bem a CLT, é muito bom. Então eu aconselho você a fazer pelo menos por 45 dias, porque aí você observa, se ele atender suas expectativas, você prorroga por mais 45 dias. Se caso não, você demite sem problema nenhum, porque você fez um contrato de apenas 45 dias. Tá? Isso é só uma dica minha, tá bom? Então a gente chegou aqui ao final desse módulo, né, de contrato e experiência de trabalho. Agora é só praticar isso aí. E assim, não esqueçam de ler atentamente as observações. Foi o que eu falei, tá bom? Presta atenção, onde tiver esse nomezinho aqui, atenção, que é uma dica boa. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, vê com mais calma, anota em algum canto, tá? Então, chegamos agora ao final do segundo módulo. Vamos para o nosso terceiro. Espero que tenham gostado. Eu faço esses vídeos, pessoal, de um jeito simples, fácil de se entender, porque a gente, como eu já disse, né, a gente encontra vídeos na internet sim sobre o tema, mas nunca tem um detalhezinho, aquela dicasinha. As pessoas parecem que tem medo de deixar. Aí bota, não, isso aqui é feito assim, 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 mas aquele detalhezinho. Então eu vou tentar deixar aqui bem detalhado, bem esclarecido, para que não fique dúvida, tá? E aí qualquer coisa vocês botam aí nos comentários. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima videoaula.